A Copa do Mundo de 2026 foi uma das maiores e mais grandiosas da história. Mas, além dos gols, dos títulos e das surpresas, o torneio também ficou marcado por diversas polêmicas e falhas de organização que geraram críticas de milhões de torcedores ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos relembrar o top 10 maiores polêmicas da Copa do Mundo de 2026, da 10ª até a primeira colocação. E conforme avançarmos no ranking, você verá que os acontecimentos ficaram cada vez mais surpreendentes. Vamos começar com o 10º lugar. 10º lugar. O roubo dos equipamentos da Inglaterra. Pouco antes da estreia da Inglaterra, aconteceu um episódio bastante incomum. Durante o transporte dos equipamentos da seleção do centro de treinamento na Flórida até o hotel em Kansas City, os responsáveis perceberam que parte do material havia desaparecido. Entre os itens roubados estavam chuteiras, bolas oficiais, luvas, camisas e equipamentos de treinamento, causando preocupação dentro da delegação inglesa poucos dias antes do início da competição. As autoridades americanas abriram uma investigação imediatamente e prenderam alguns suspeitos. Felizmente, para a Inglaterra, a maior parte dos equipamentos foi recuperada antes da estreia. Mesmo assim, o caso gerou muitas críticas à organização e à segurança do torneio. 9º lugar. A polêmica de Messi contra a Argélia. Na estreia da Argentina, aconteceu um dos lances mais polêmicos da competição. Aos 31 minutos, Lionel Messi fez uma entrada muito dura sobre o defensor argelino Aissa Mandi. Muitos especialistas em arbitragem afirmaram que o lance merecia cartão vermelho direto, mas o árbitro mandou o jogo seguir sem sequer aplicar um cartão amarelo. A decisão provocou uma enorme repercussão nas redes sociais e muitas críticas ao árbitro e ao VAR. Após a partida, o lance foi analisado diversas vezes e vários comentaristas concordaram que a expulsão teria sido a decisão correta. A polêmica acompanhou toda a campanha da Argentina, e muitos torcedores consideraram esse episódio o início das controvérsias de arbitragem envolvendo a equipe até as fases decisivas. 8º lugar. As pausas para a hidratação que geraram grande polêmica. Por causa das altas temperaturas e da forte umidade em várias cidades-sede, a FIFA adotou pausas obrigatórias para a hidratação em diversas partidas, permitindo que os jogadores recuperassem as energias e continuassem jogando com segurança. A decisão, porém, dividiu opiniões. Muitos torcedores e treinadores criticaram as interrupções frequentes, afirmando que elas quebravam o ritmo das partidas e diminuíam a intensidade do jogo, principalmente nos confrontos mais importantes. A FIFA defendeu a medida, destacando que a saúde dos atletas era prioridade absoluta e que as pausas eram indispensáveis diante das difíceis condições climáticas. Mesmo com o objetivo de proteger os jogadores, as pausas para a hidratação se tornaram uma das decisões organizacionais mais polêmicas da Copa do Mundo de 2026, ficando na 8ª posição deste ranking. 7º lugar. As rígidas medidas de segurança e os problemas de entrada. Desde o primeiro dia do torneio, a Copa do Mundo de 2026 recebeu muitas críticas por causa das rígidas medidas de segurança, especialmente nos Estados Unidos. Em vez de apenas futebol, os noticiários passaram a destacar problemas relacionados a vistos e controles de imigração. Um dos episódios mais marcantes envolveu o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Mesmo tendo sido oficialmente escolhido pela FIFA para apitar partidas da Copa do Mundo, ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos e acabou retirado da lista de árbitros antes do início da competição. E esse não foi o único caso. O atacante iraquiano Ayman Hussein foi interrogado por cerca de 7 horas no aeroporto de Chicago, teve todo o conteúdo do seu celular inspecionado e só depois foi autorizado a entrar no país. Já um fotógrafo da seleção do Iraque foi impedido de entrar nos Estados Unidos após permanecer detido por mais de 10 horas. Esses acontecimentos geraram duras críticas, já que muitas pessoas consideraram que as medidas de segurança prejudicaram seleções e delegações antes mesmo do início da competição. Por isso, ocupam o 7º lugar entre as maiores polêmicas organizacionais da Copa do Mundo de 2026. 6º lugar. A expulsão de Breel Embolo. Um dos momentos mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu na partida entre Argentina e Suíça. Aos 72 minutos, após um choque entre Leandro Paredes e Breel Embolo no meio-campo, o árbitro mostrou inicialmente cartão amarelo para Paredes. Depois da revisão do VAR, porém, tudo mudou. O árbitro anulou o cartão de Paredes e entendeu que Embolo havia tentado simular uma falta. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo e, em seguida, o cartão vermelho,
deixando a Suíça com apenas 10 jogadores. A decisão provocou revolta entre os jogadores suíços e a comissão técnica. O treinador Murat Yakin classificou a nova regra como inaceitável, enquanto especialistas em arbitragem ficaram divididos entre apoiar a aplicação da lei ou criticar a utilização do VAR em lances relacionados ao primeiro cartão amarelo. Por isso, a expulsão de Bril Embolo ocupa o 6º lugar entre as maiores polêmicas da Copa do Mundo de 2026. 5º lugar. A suspensão de Cristiano Ronaldo foi retirada antes da Copa do Mundo. Antes mesmo do início do torneio, Cristiano Ronaldo já era o centro de uma grande controvérsia. Expulso nas eliminatórias europeias contra a Irlanda, ele deveria cumprir suspensão e ficar de fora da estreia de Portugal na Copa do Mundo. Poucos dias antes da competição, porém, a Comissão Disciplinar da FIFA anunciou uma decisão excepcional. Ronaldo já havia cumprido uma partida de suspensão, enquanto as 2 partidas restantes foram suspensas por 1 ano em regime de experiência, permitindo sua participação no Mundial. A decisão gerou enorme debate. Muitos torcedores e analistas consideraram que a FIFA concedeu tratamento especial ao craque português, enquanto a entidade afirmou que a decisão foi tomada com base no artigo 27 do Código Disciplinar e levou em consideração o facto de aquela ser a primeira expulsão direta de Ronaldo em mais de 225 partidas pela seleção. Por isso, o levantamento da suspensão de Cristiano Ronaldo ocupa o 5º lugar entre as maiores polêmicas da Copa do Mundo de 2026. 4º lugar. A polêmica dos preços dos ingressos. Uma das questões que mais irritou os torcedores durante a Copa do Mundo de 2026 foi o sistema de venda de ingressos. Pela primeira vez na história do torneio, a FIFA adotou o sistema de preços dinâmicos, no qual o valor dos ingressos variava constantemente de acordo com a procura por cada partida. O resultado gerou muita insatisfação. O mesmo assento para o mesmo jogo podia ser vendido por um determinado preço e, poucas horas ou dias depois, custar muito mais. Muitos torcedores sentiram que foram prejudicados. Alguns compraram ingressos muito caros e depois viram os preços caírem, enquanto outros enfrentaram a situação oposta. As críticas cresceram tanto que torcedores, políticos e associações de fãs pediram à FIFA o fim desse sistema, alegando que comprar ingressos para a Copa do Mundo havia se tornado semelhante à compra de passagens aéreas. Mesmo assim, a FIFA defendeu a medida, afirmando que os preços dinâmicos apenas refletiam a demanda de cada partida. Por isso, essa polêmica ocupa o 4º lugar entre as maiores controvérsias organizacionais da Copa do Mundo de 2026. 3º lugar. Os erros de arbitragem em Egito x Argentina. Um dos jogos mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026 foi o confronto das oitavas de final entre Egito e Argentina. Al-Ahly venceu por 3-2, mas, após o apito final, todas as atenções se voltaram para a arbitragem e o VAR. A primeira controvérsia aconteceu quando a Argentina recebeu um penalti. O goleiro Mostafa Chober, porém, fez uma grande defesa na cobrança de Lionel Messi e manteve a vantagem egípcia. Depois disso, os jogadores do Egito reclamaram de diversas decisões da arbitragem, principalmente de um penalti que não foi marcado, gerando fortes protestos da comissão técnica e dos atletas. Em seguida aconteceu o lance mais polêmico da partida. O gol de Mostafa Zico foi anulado após uma longa revisão do VAR, decisão que revoltou a torcida egípcia. A Federação Egípcia de Futebol classificou o lance como uma das decisões mais decisivas para o resultado do jogo. Após a partida, a federação apresentou uma reclamação oficial contra a arbitragem e o VAR, enquanto o técnico Hossam Hassan acusou publicamente os árbitros de favorecerem a Argentina. Por isso, esse confronto ocupa o 3º lugar entre as maiores polêmicas da Copa do Mundo de 2026. Grande polêmica sobre o sorteio da Copa do Mundo de 2026. Antes do início da competição, a FIFA anunciou um novo sistema de sorteio. Nesse formato, as 4 seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA foram distribuídas em lados diferentes da chave, garantindo que só poderiam se enfrentar nas semifinais caso todas avançassem. Como o andamento do torneio, foi exatamente isso que aconteceu. As 4 seleções mais bem classificadas chegaram às semifinais, levando muitos torcedores a questionarem o sistema. Muitos afirmaram que ele favoreceu as grandes seleções ao evitar confrontos diretos até as fases finais. A FIFA respondeu dizendo que o modelo havia sido anunciado antes do sorteio e que toda a distribuição foi feita de acordo com o regulamento oficial, sem qualquer tipo de manipulação. Mesmo assim, a discussão permaneceu durante toda a Copa. Por isso,
Essa controvérsia ocupa o segundo lugar entre as maiores polêmicas da Copa do Mundo de 2026. Primeiro lugar, a intervenção de Donald Trump na suspensão de Florian Balogun. Este foi o episódio mais polêmico da Copa do Mundo de 2026. Após a expulsão do atacante norte-americano Florian Balogun, ele deveria cumprir suspensão automática e ficar fora da partida contra a Bélgica. A grande surpresa veio quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou publicamente que havia conversado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pedindo que a decisão fosse revista por considerar a expulsão muito severa. Horas depois, a FIFA suspendeu o cumprimento da punição, permitindo que Balogun atuasse normalmente. A decisão provocou enorme repercussão, especialmente na Bélgica. Muitos consideraram que era a primeira vez que um chefe de Estado interferia diretamente em uma decisão disciplinar envolvendo uma Copa do Mundo, colocando em dúvida a independência da FIFA. A FIFA, por sua vez, afirmou que a decisão foi tomada de acordo com o Código Disciplinar e não em razão de qualquer pressão política. Independente da legalidade da decisão, o caso Balogun se tornou a maior controvérsia da Copa do Mundo de 2026 e ocupa primeiro lugar deste ranking. Para finalizar, essas foram as 10 maiores polêmicas e controvérsias da Copa do Mundo de 2026. Um torneio que proporcionou grandes emoções dentro de campo, mas que também ficou marcado por decisões e acontecimentos que continuam sendo debatidos até hoje. Agora queremos saber a sua opinião. Qual episódio mais surpreendeu você? E você acha que outra polêmica merecia ocupar o primeiro lugar em vez da intervenção de Trump? Escreva nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.